Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 14 de julho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Camilo de Leles. Camila Compelli e João de Leles, eles já eram idosos quando o filho foi anunciado. Ele, o pai, um militar de carreira, ficou muito feliz, embora passasse pouco tempo em casa. A mãe também, mas um pouco constrangida, por causa dos quase 60 anos de idade. Do parto difícil, nasceu Camilo, uma criança grande e saudável. Ele nasceu no dia 25 de maio de 1550, na pequena Bucchianico, em Chieti, no sul da Itália. Cresceu e viveu ao lado da mãe, uma boa cristã, que o educou dentro da religião e dos bons costumes. Ela morreu quando ele tinha 13 anos de idade. Camilo não gostava de estudar e era rebelde. Foi então residir com o pai, que vivia de quartel em quartel, porque, viciado em jogo, ganhava e perdia tudo aquilo que possuía. Apesar do péssimo exemplo, era um bom cristão e amava o seu filho. Percebendo que Camilo, aos 14 anos, não sabia nem ler direito, colocou-o para trabalhar como soldado. O jovem, devido à sua grande estatura, e físico atlético, era requisitado para os trabalhos braçais e nunca passou de soldado por falta de instrução. Tinha 19 anos de idade quando o pai morreu e deixou-lhe como herança apenas o punhal e a espada. Na ocasião, Camilo já ganhara sua própria fama de jogador fanático, briguento e violento. Era um rapaz bizarro. Em 1570, após uma conversa com um frade franciscano, sentiu-se atraído a ingressar na ordem, mas ele foi recusado porque apresentava uma úlcera no pé. Ele então foi enviado para o Hospital de São Tiago, em Roma, que diagnosticou o tumor incurável. Sem dinheiro para o tratamento, conseguiu ser internado em troca do trabalho como servente. Mesmo assim, afundou-se no jogo e foi posto na rua. Sabendo que o mosteiro dos Capuchinhos estava sendo construído, ofereceu-se para ajudante de pedreiro e foi aceito. O contato com os franciscanos foi fundamental para a sua conversão. Um dia, a caminho do trabalho, teve uma visão celestial, que ele nunca revelou a ninguém. Não tinha revelado, Estava com 25 anos de idade. Ele largou o jogo e pediu para ingressar na ordem dos franciscanos. Não conseguiu, por causa da sua ferida no pé. Mas os franciscanos o ajudaram a ser novamente internado no Hospital de São Tiago, que passados 4 anos estava sob sua direção. Camilo, já tocado pela graça, dessa vez, além de tratar a eterna ferida, passou a cuidar dos outros enfermos como voluntário, mas preferia assistir aos doentes mais repugnantes e terminais, pois percebeu que os funcionários, apesar de bem remunerados, abandonavam-nos à própria sorte, deixando-os passar privações e vexames. Neles, Camilo viu o próprio Cristo e por eles passou a viver. Em 1584, sob a orientação do amigo e contemporâneo, também fundador e santo, Padre Filipe Neri, constituiu uma irmandade de voluntários para cuidar dos doentes, pobres e miseráveis, depois intitulada Congregação dos Ministros Camilianos. Ainda com a ajuda de Filipe Neri, estudou e vestiu o hábito negro com uma cruz vermelha, da sua própria ordem no peito, pois sua congregação, em 1591, recebeu a aprovação do Vaticano, sendo elevada à categoria de ordem religiosa. Eleito para superior, dirigiu por 20 anos sua ordem dos padres e enfermeiros. Dizem que com mão de ferro e a determinação militar recebida na infância e juventude. Depois, os últimos 7 anos de vida, preferiu ficar ensinando como os doentes deviam ser tratados e conviver entre eles. Mesmo sofrendo terríveis dores no pé, Camilo ia visitar os doentes em casa e, quando necessário, chegava a carregá-los nas costas para o hospital.
Nessa hora, agradeci a Deus a estrutura física que lhe dera. Recebeu o dom da cura pelas palavras e orações. Logo a sua fama de padre milagreiro correu entre os fiéis, que ricos e pobres procuravam sua ajuda. Era um homem muito querido em toda a Itália, quando morreu em 14 de julho de 1614. Ele foi canonizado em 1746. São Camilo de Leles, em 1886, foi declarado padroeiro dos enfermeiros, dos doentes e dos hospitais. São Camilo de Leles, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.